Aí, começando. Olá, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa aula sobre luto perinatal, uma abordagem diferente, né, relativamente nova para muitos, que é a constelação familiar, né? Hoje nós estamos aqui com uma convidada de honra, que é a queridíssima Thaís Pimenta. A Thaís, ela é especialista em uma das autoridades nesse assunto, né, na constelação familiar aqui no Brasil. Ela vai trazer um pouquinho para a gente essa percepção, né, e esse entendimento aí do que é a constelação familiar. Antes de passar a palavra para a Thaís, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Já estou vendo que tem bastante gente aqui na, na, na sala, né? E eu gostaria de saber aí se vocês estão nos vendo, estão, né? Vocês conseguem me ouvir bem? Ó, tá aí, já tá tendo elogio aqui para você, viu? Andréia tá dizendo que você é ótima. Obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês e falar um pouquinho da constelação, trazer esse olhar de inclusão, né? Legal, muito bem. Que bom, as pessoas estão respondendo, já estão ouvindo perfeitamente, tá tudo ok. Já sei que algumas pessoas aqui, né, já estão respondendo a enquete que a Bianca soltou também. Então, algumas pessoas estiveram presentes na nossa aula sobre o luto perinatal, mas não todas, né? Então, tem algumas pessoas que estão aqui conosco nesse tema pela primeira vez. Sejam bem-vindas. São todos psicólogos que estão aqui? Tem alguém de alguma outra área, algum profissional? Perla, aperta o F5, atualiza aí para ver se você consegue ver a nossa imagem. E a Karen é psi. A Andréia é psicóloga também, psicopedagoga. A Patrícia é terapeuta e instrutora de Theta Healing. Que legal, Patrícia. A Alexandra é psicóloga também. Esse é um tema que acaba que atrai bastante psicólogos, né? Quando a gente fala de luto. Muito bem, gente. Então, olha, a Larissa é farmacêutica, que legal, seja bem-vinda. E é mãe de um anjo, então passou por essa experiência aí, né, Larissa? Desse luto, dessa elaboração. A Karina é enfermeira, trabalhava na UTI pediátrica e teve uma perda perinatal também e acabou precisando se afastar um pouco. Também nosso carinho para você, Karina, né, por esse luto. A Neilane e a Adriana são psicólogas, a Adriana é psicóloga sistêmica, a Ariadne é estudante de psicologia. A Adriana é nossa aluna já do curso de psicóloga, que legal. A Marília também, psicóloga e aluna da EPP, uma delícia ver vocês aqui também. A Alessandra ela se definiu como curiosa pelo assunto, né? E ela teve uma perda de uma FIV, está com 45 anos. Nosso carinho também para você, Alessandra. A Júlia é estudante de psicologia, a Perla é mãe, da Clarinha de 5 anos, da Heloísa Natimorta de 1 ano, e fundou junto com a Doula um grupo de apoio à perda gestacional e neonatal, que é o Transformação. Que legal, Perla, que você teve essa força,
né, para se unir com outras mulheres, para levar esse carinho, essa solidariedade, né, que você precisou também, que você agora está disponível para levar para outras mulheres, para que vocês possam se ajudar também. Então, também o nosso carinho para você. A Cidileia é administradora, ela teve 3 perdas também, e tem 44 anos. Então, Cidileia, nosso carinho também para você. A Marcela é psicóloga, perinatal, lá do Rio de Janeiro. Tive o prazer de conhecê-la lá em João Pessoa, uma excelente psicóloga também, seja bem-vinda. A Cris é psi, técnica de enfermagem, nossa aluna. E a Patrícia é farmacêutica, quer aprender mais sobre o tema. Gente, que legal. Sejam muito bem-vindas. Que bom poder ouvir um pouquinho de vocês, saber da história de vocês, saber que tem tantas pessoas aqui que querem aprofundar no tema para ajudarem outras pessoas, né? Então, querem aprofundar profissionalmente. Mas que bom também, que alegria saber que tem também mães de anjos aqui nos assistindo, nos ouvindo também, né? Que também buscam conforto, que também buscam forças para ajudar outras pessoas. Espero que essa aula também possa ajudar todos vocês. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a queridíssima Thaís Pimenta, especialista aí, uma das autoridades no Brasil, quando o assunto é constelação familiar, e ela vai falar um pouquinho para a gente o que é essa tal dessa constelação familiar e como que a constelação nos ajuda nessa elaboração do luto perinatal. Thaís, gratidão por aceitar o nosso convite, por estar aqui abrilhantando, né, esse nosso projeto, que é a EPP, e boa aula. Estou louca para assistir também. Muito obrigada, Luciana, Bianca e Alessandra, pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. Eu quero já falar para todas as presentes que é uma alegria a presença de vocês aqui. E já vamos dar um olhar de inclusão para todas as mães e todas as crianças que têm um lugar, mas que já não estão mais nesse plano aqui com a gente, tá? A constelação familiar, ela nos traz um olhar de inclusão. Ela é uma técnica que foi desenvolvida pelo filósofo alemão Bert Hellinger, e ela é uma técnica que nos traz uma nova consciência, um novo olhar para a família, para as relações e para tudo que pertence dentro da família. Então, hoje a gente vai falar sobre a visão sistêmica das crianças que morreram precocemente, abortos, natimortos, e falar sobre isso é falar sobre o pertencimento. Então, quando a gente fala, né, começa a falar um pouquinho sobre a abordagem da constelação familiar, a gente acaba trazendo palavras que tocam dentro de nós e mais do que tocam, elas incluem as nossas emoções, a força que cada uma dessas mulheres que passaram por dores, por transformações, traz. Então, hoje nós vamos olhar para a força que tem cada um dos atos que acontecem dentro das famílias e com cada um de nós. Tá dando para me ouvir bem? Tá ok o áudio, Lu? Aqui para mim tá tudo ok, Thaís, tá direitinho, pode seguir. Então, tá bom. Então, a constelação familiar, ela é uma técnica que nos possibilita esse olhar de inclusão para as famílias, para as relações, de uma maneira muito especial. Então, ela tem como base em 3 leis sistêmicas que foram descobertas pelo filósofo alemão Bert Hellinger. E quais são essas leis? São 3 leis básicas. A primeira é o pertencimento. Então, assim, todos que nascem dentro de um sistema familiar têm igual direito de pertencer, ou seja, todos têm um lugar. E não importa o destino que aconteceu com as pessoas dentro desse sistema. Então, não importa se foi um aborto,
se nasceu e viveu apenas um dia, se foi uma criança que morreu com 5 anos, 10 anos, ou mesmo se foi alguém que nasceu dentro da família e foi dado. Não importa o destino que aconteceu com esse ser que pertence à família, ele tem um lugar. Então, isso é uma das leis que o Bert descobriu que pertencem ao grupo familiar. Então, quando a gente vai falar um pouquinho, né, antes de eu falar até um pouquinho das outras ordens, para vocês até conhecerem, quem nunca ouviu falar, é o primeiro contato com a constelação familiar, quando a gente vai falar sobre o aborto, o luto ou a morte, a gente vai trazer um olhar de inclusão para essas crianças, para essas pessoas que têm um lugar e principalmente para essas famílias, né? Porque falar de aborto é falar de pertencimento. Então, uma das coisas que é importante a gente olhar, às vezes, quando acontece o aborto ou a morte prematura dentro da família, as mães ou a família tenta buscar uma compreensão. E na busca da compreensão, eles ficam parados na culpa, eles ficam parados na dor, porque olhar para a culpa acaba nos gerando dor. Então, o que a constelação nos traz sobre isso? Um acolhimento e uma força também especial. Mas essa força ela não vai vir das palavras, essa força vem da ação que cada um de nós tem quando nós olhamos para essas famílias e para o destino dessas crianças. Primeiro, a gente tem que olhar com respeito e amorosidade e sem julgamento, porque cada um tem a sua história e tem a sua dor. Então, quando a gente olha e respeita a história de cada um, a pessoa se sente fortalecida. Agora, quando a gente olha e tem dó e tem muitas vezes um olhar de julgamento, de tristeza, a gente acaba tirando a força e a intensidade do sofrimento da outra pessoa. Então, o que a constelação nos fala é que assim, a gente só tem força de ação quando a gente olha a realidade como ela é. E olhar para uma morte prematura, para um aborto, para um natimorto, é olhar para a vida em movimento. Então a gente vai olhar no sentido de que essas crianças, elas tiveram um lugar e elas viveram o tempo que foi permitido, o tempo que dentro de uma programação maior, que às vezes foge à compreensão da nossa consciência, foi permitido. Por exemplo, eu vou até trazer já aqui o exemplo da tem uma moça que está aqui, eu não vou falar o nome dela porque eu não me recordo que eu vi aqui no chat, que ela teve a filha que é natimorta há um ano e ela fundou junto com um grupo uma associação. É isso, né, Lu? Qual que é o nome dessa participante? Isso, eu vou conferir aqui o nome dela também, que me fugiu agora. Então, Vou conferir e já te... tá. E aí é interessante, por exemplo, ela fez algo bom com a dor. Então, através da dor, ela criou o projeto Transformação, que é justamente isso, para Thaís, é a transformar. Pérola. Ah, é a perla, que legal. Muito, muito bonito o seu gesto e a forma como você olhou e está transformando essa dor, Perla. Então, no olhar das constelações, quando a gente passa por uma dificuldade, um luto, uma perda, e qual família não teve sua perda, seus lutos e suas dores? Se a gente for ver aqui na história, conversando com cada uma de nós, todas as famílias têm suas dores, suas dificuldades e suas perdas. Então, quando a gente olha e dá esse olhar de inclusão, como que cada um se sente? Tendo um lugar, se sente fortalecido, se sente fazendo parte. E a dor faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento enquanto seres humanos. Não quer dizer que a gente precisa passar pela dor para crescer, mas faz parte do processo de todos nós, né? Da nossa vivência aqui. Então, uma das coisas que eu preparei aqui, que eu acho bem interessante, é quando a gente olha e respeita o destino
de cada uma dessas mães, dessas famílias, dessas crianças, elas se sentem fortalecidas e respeitadas. Quando a gente leva um olhar de inclusão, sem julgar, sem ficar paralisado no relato, é como se essas crianças fossem reconhecidas e se sentissem fortalecidas, porque a primeira ordem da constelação familiar, das leis sistêmicas desenvolvidas pelo Bert Hellinger, é o pertencimento. Então, todos têm um lugar, e todos os acontecimentos, trágicos ou felizes, difíceis ou não, também têm um lugar. E é importante também falar que a visão das constelações traz que cada um tem a força para o seu problema, e junto com essa força vem a solução, mas é somente a pessoa que passa pela situação que ela tem. Então, assim, a verdadeira ajuda, o que um terapeuta, um profissional da saúde que vai lidar com essas famílias, ou mesmo passou por essa situação, a verdadeira ajuda vem de quando a gente olha a realidade como ela é. E somente assim, olhando a realidade e dando o sim, é que a gente pode caminhar e transformar. Então, às vezes, muitas das famílias, das mães, no momento da dificuldade, elas vão querer buscar uma compreensão, querer buscar um entendimento, querer buscar algo para aliviar essa dor. Mas aí o que acontece? Isso é gerado culpa. Ah, mas e se eu tivesse feito, no caso de aborto, ah, mas e se eu tivesse feito X, ou tivesse feito Y, ou no caso da criança mesmo, ou natimorta, ah, e se eu tivesse também levado antes no hospital, ou não, ou prestado atenção, o que acontece com isso? É gerado-se culpa, e a culpa gera sintomas. E aí a gente se perde, e aí não tem uma solução. Então, o que a gente pode fazer é dizer sim. Isso é um fato. Foi dessa forma que aconteceu. E a partir de agora, em honra a essa criança que tem um lugar, a esse bebê que também tem um lugar e que teve um lugar especial dentro de mim, eu vou fazer algo bom. E aí, fazer algo bom é viver, é dar atenção para os filhos que já têm, é dar atenção para a vida. E dando isso, a gente dá um olhar de inclusão, sem julgar e sem ficar parado no relato. Uma das coisas bem interessantes também da visão sistêmica é que, assim, como que a gente sai da culpa quando a gente libera o fato de dentro de nós? Então, quando a gente acaba falando muito, nós nos perdemos no passado. E o Bert nos diz que ficar na recordação é ficar paralisado. Com isso, a gente não consegue olhar para o futuro, a gente não consegue chegar nele. E quando a gente também tenta ficar brigando, tenta ficar buscando explicações, a gente fica paralisado e não consegue aceitar. Então, uma frase que eu acho muito bacana, que a constelação nos traz, é assim: nós devemos deixar as crianças abortadas, as crianças que não nasceram, as crianças natimortas, em paz. E com isso, a gente pode olhar e soltar. Mas de que forma que a gente faz isso? Olhando com amorosidade para as mães, para as crianças, para as famílias e para o fato exatamente como ele foi e da maneira como ele foi. Porque a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode fazer algo bom com isso. Então, vivenciar o luto é sair da reclamação, é sair da culpa, é vivenciar cada uma das fases. E aí eu acredito que isso tem a ver muito do que as meninas trazem, né, na visão aí do luto na parentalidade, que são as fases do luto. Né, Lu? Fala um pouquinho aí sobre isso para quem não estava na aula de vocês. Isso, né? São 5 fases a princípio, né? Baseadas aí em especial na Kubler-Ross, que ela fala do luto e que ele é experimentado sobre todas as nossas experiências de luto.
e a mãe, né, que perde o seu bebê, ela também vivencia. Então, são aí o da negação, então, de será que é verdade? Será que foi? Não, não é verdade que isso aconteceu. Tem a raiva, quando, né, vem esse entendimento de que realmente aconteceu, a barganha, né? Então, são 5 passos. Tem um agora que está me fugindo, né? Então, é negação, raiva, barganha. Tem um que de fato está me fugindo agora, e por fim, aceitação. Oi? É isso mesmo, é as 5 fases. É, primeiro a negação, aí depois vem a tristeza, a raiva. Isso, a tristeza, a raiva, a barganha e a E aí, aceitação. e a aceitação é o Não que sabe. necessariamente nessa ordem, não necessariamente um de cada vez, né? Então, pode ser que você experimente 2 ou 3 fases ao mesmo tempo, e elas vão oscilando, né, até que se chegue a essa aceitação, esse entendimento. Sim. E é interessante que, assim, o objetivo final é a aceitação, mas não é uma aceitação verbal, é uma aceitação sentida. Então, o trabalho das constelações nos traz um olhar de inclusão para o nosso sentir corporal, para as nossas emoções, os nossos sentimentos e os sintomas físicos. Então, é comum acontecer no luto muitas pessoas ficarem sem saber que estão na negação. Não, para mim está tudo certo, foi como foi, era para ser assim, e a pessoa passa a desenvolver uma dor de cabeça crônica, uma dor de estômago, um enjoo, e é como se aí o corpo começasse a falar aquilo que a mente não consegue acessar. Então, de repente, quando a gente utiliza a técnica da constelação familiar, que é uma técnica de intervenção, a gente libera essa memória que está armazenada e está se manifestando no corpo físico como a forma de um sintoma, de uma dor e de sensações que pertencem a esse grupo familiar. Então, assim, foi feita uma pesquisa recentemente com pessoas que tinham acabado de ser descobertas que elas estavam com uma doença. E aí, quando essas pessoas chegavam e as outras falavam, olha, eu estou com câncer, aí as pessoas olhavam para elas e falavam, nossa, coitada de você. Sabe como essas pessoas se sentiam com raiva, se sentiam mal? Porque é como se os outros viessem e tirassem a força dela. Olha, eu não tenho força para passar por isso, eu não vou conseguir. E aí eu posso fazer a ponte dessa pesquisa para alguém que passa por uma situação de luto, para alguém que teve uma perda. Então, assim, se a gente olha e fala, olha, coitada dessa mãe, coitada dessa família, o que a gente está projetando? Nossa, eu não sei como eu faria se eu fosse passar por isso. Então, a gente projeta dor, a gente projeta desconforto. Agora, se pelo contrário, a gente olha, a gente tem compaixão, porque é uma mãe assim como nós, assim como muitos dos nossos familiares também têm filhos, dos nossos amigos, e a gente respeita, olha, eu respeito a sua história e eu respeito a sua dor. E eu acredito que a partir disso você pode fazer algo bom e, de repente, levar algo para transformar e auxiliar primeiro você e depois as pessoas que estão no seu entorno. Então, assim, é diferente um olhar de compaixão e respeito do que aquele olhar de dó, de querer tirar, como se a pessoa não conseguisse passar. Então, como aqui a gente tem muitos profissionais que trabalham com isso, é importante, até mesmo quando a gente ouvir, dar esse um olhar de inclusão. Então, parece repetitivo, né? Eu falando isso da constelação, o olhar de inclusão, é olhar os fatos, é olhar para as famílias e para as relações exatamente como elas são. Lu, se tiver alguma pergunta, algo que alguém quer trazer para que eu possa estar
explicando, falando melhor, ou eu dou continuidade aqui. Thais, vamos dar continuidade? Já tem sim algumas perguntas, mas a sugestão é que a gente faça as perguntas no final. O que você acha? Tá ótimo, para mim Pode dar tá continuidade. ótimo. Então, vamos lá. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre as outras duas ordens que pertencem a todas as famílias. Então, a primeira é o pertencimento. Todos aqueles que nascem dentro de um sistema familiar têm um lugar, e todos os fatos que acontecem também têm um lugar. A segunda ordem é a hierarquia. Então, os que vieram antes dentro desse sistema familiar, eles têm o quê? Precedência, eles têm a prioridade. E é interessante quando a gente fala de constelação e a hierarquia, possivelmente muitos dos acontecimentos de mortes prematuras, abortos que acontecem no sistema familiar, são repetições de padrões, repetições de situações que já ocorreram dentro de um sistema familiar e por algum motivo ficou escondido, ficou excluído. E aí vem alguém da geração seguinte e retoma e revive a mesma situação. Então, por exemplo, um aborto que não foi visto dentro de uma família. E aí vem a filha, acaba de se casar, novinha, com toda uma possibilidade aí das coisas fluírem bem, e essa filha tem um aborto. O que todos na família vão olhar? Vão olhar para esse aborto. Aí foi um aborto espontâneo, mesmo a criança sendo desejada e tudo mais. E aí, o que acontece? Também uma das coisas da constelação, que não importa se foi um aborto espontâneo, um aborto provocado, nós não julgamos, nós olhamos e respeitamos aquele fato, aquela história e a dor dessa família. Então, a constelação nos traz que muitas histórias de repetições de padrão, de questões que não foram vistas. Então, o Bert Hellinger nos diz, assim, ele descobriu com os grupos que muitos dos problemas e das dificuldades se formam nas famílias porque algo que pertence não pode pertencer. E aí eu vou dar um exemplo de quando eu conheci o trabalho das constelações familiares, que eu fui participar de uma vivência, eu não entendia, eu não sabia como era esse campo fenomenológico que a gente acaba entrando, e que se tiverem pessoas que não conhecerem e não sabem como é a dinâmica da constelação, eu também posso explicar um pouquinho, mas eu vou falar da minha experiência. Quando eu estava lá no grupo, participei da palestra e teve uma constelação. E eu entrei representando justamente uma criança abortada. E aquilo me tocou de uma forma que eu fiquei tão emocionada, chorei, assim, como se fosse algo meu, muito forte. Terminada aquela constelação, me senti um alívio tão grande, eu saí de lá e eu liguei para minha mãe. E eu falei assim, mãe, a senhora teve algum aborto? E aí a minha mãe falou, sim, eu tive 2 abortos. E ali, o que aconteceu? Eu entrei numa constelação representando um aborto da pessoa constelada, e aquilo teve ressonância, teve conexão com o meu sistema familiar. E ali eu também olhei para uma dor que era do meu sistema, que eram dos meus irmãos que não nasceram. E aí muitas coisas passaram a fazer sentido, porque cada um tem um lugar. E eu achava que eu era a filha caçula e eu era a quarta. A partir daquele momento, depois eu fui estudar, fui conhecer a constelação melhor, as ordens do amor, eu descobri que eu não era a quarta, eu era a sexta filha. E isso me trouxe uma força, um centramento, uma postura diferente. Então, assim, quem não sabe o seu lugar na família, não sabe o seu lugar no mundo. Então, aqui falando até assim, para as mães que tiveram aborto e para os profissionais que trabalham com pessoas que tiveram abortos ou crianças natimortas, não é um fato que precisa ser falado o tempo todo, mas pelo menos uma vez precisa ser falado e incluído. E as outras crianças que virão depois, elas precisam saber o lugar delas. Por exemplo, a Perla nos trouxe que ela tem 2 filhas. Uma, a Heloísa, 1 ano atrás, é natimorta, e a outra está viva. E aí, por exemplo, ela tem 2 filhos. Se ela vier a ter mais um, vai ser o terceiro, o quarto, ou seja,
a filhinha dela, natimorta, sempre vai ter um lugar. Não importa se ela viveu um ano, um dia ou um mês. E assim também é com os abortos. Todos têm um lugar. Então, só de eu falar dessa experiência, da primeira experiência que eu tive com as constelações, o que isso me traz? Isso me traz força, isso me traz a energia de olhar e falar para esses meus dois irmãos que não nasceram, que por amor a eles eu vou fazer algo bom pela vida, por amor a eles eu vou levar esse um olhar de inclusão para as famílias, para as relações. Então, isso até me faz sorrir. Olha que gostoso. É a inclusão, ou seja, todos têm um lugar. E nas famílias, aí agora eu faço uma reflexão para todos nós, né? O que será que nós precisamos incluir na nossa família? Quantos não nasceram, mas têm um lugar? Então, às vezes, tem crianças que são crianças tidas como problemas, como as crianças que trazem dificuldade, e no olhar sistêmico das constelações, ela está representando pessoas excluídas e pode também representar irmãos que não nasceram. Uma das coisas que é nova, foi muito nova para mim quando eu aprendi isso num dos treinamentos da constelação, que uma mulher ao longo de uma vida, ela pode ter alguns abortos e ela nem saber que teve abortos. Quando, por exemplo, às vezes a pessoa, tá para ficar menstruada, não fica, acaba atrasando. Isso, segundo um estudo mais avançado, pode ter sido um aborto. Então, nós mulheres podemos, inclusive, passar por abortos sem passar pelo nosso conhecimento, pela nossa consciência. E aí, o que a gente faz com isso? A gente diz sim à natureza, a gente diz sim à realidade dos fatos, tá? Não é ficar julgando, nossa, será que atrasou 2 meses, um mês para mim, será que eu estava grávida ou não? Não é para a gente investigar, a gente bisbilhotar. É simplesmente sentir. Se eu passei por essa experiência com consciência ou sem consciência, eu dou um lugar. Então, isso acaba trazendo força, energia e um centramento maior, tá? Tudo bem, Lu? Tá dando para acompanhar? Tá ótimo, Thaís, tá uma delícia. Eu já estou aqui agora curiosa pela terceira ordem. Eu estou anotando Então, tudo, viu? que roupa. Então, vamos lá. E a terceira ordem é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, o que acontece? Os pais nos dão a vida. Nós não podemos devolver a vida aos nossos pais, mas nós podemos passar adiante e tendo filhos, tendo projetos, tendo ações bem-sucedidas. Então, o equilíbrio dentro de um sistema familiar é muito forte. Pessoas que às vezes têm dificuldades com os pais, em aceitar a família, são pessoas que têm dificuldades na vida, dificuldades com o fluir, porque a não aceitação dos pais é não aceitar aquilo que a gente recebeu de mais valioso, que é a vida. E aí, se eu não aceito, o que acontece? Como que eu posso passar adiante? Como que eu tenho força de prosseguir, de realizar projetos, de realizar ações? Não tenho, se eu não aceito a fonte. Então, essas três leis básicas, elas são tão simples e essenciais, e desequilíbrios ligados a elas nos trazem dificuldades. Então, voltando a falar sobre o pertencimento, qual que é a primeira desordem ligado às leis sistêmicas? É a exclusão. Então, pessoas que pertencem ao sistema familiar que por algum motivo, alguma razão, não são não são faladas, não são ditas. E aí, até trazendo aqui para o tema sobre nascimento, morte, luto, às vezes algumas mulheres sentem muitos medos em relação, quando elas ficam grávidas, em relação ao parto, em relação à vida das crianças, em relação a muitas coisas. E quando a gente olha pela visão das constelações, possivelmente tem aí ou alguma criança que foi abortada, alguma mulher ou avó, ou tia que morreu no parto,
algo importante que está obscuro, ou seja, não está na luz da consciência, mas está no sentir instintivo, no sentir corporal, porque nós somos conectados à nossa família igual Wi-Fi. Nós não vemos os fios de ligação, mas nós sentimos essa conexão de uma maneira muito forte e muito especial. E aí, explicando um pouco dessa conexão pelo olhar fenomenológico, é assim, a física quântica nos explica que quando a gente tem um pensamento, a gente emite uma onda elétrica invisível. É um fiozinho de ligação invisível elétrico. Quando nós temos um sentimento, nós emitimos um fiozinho de ligação invisível magnético. Então, pensar e sentir, nós criamos um campo eletromagnético ao entorno de nós e nós nos conectamos às pessoas que estão em volta de nós através desse campo. Então, com as pessoas do nosso trabalho, os nossos familiares, os nossos amigos. E esse campo, ele tem vida. Como que ele é acionado, esse campo eletromagnético dentro de nós? Através dos pensamentos, de memórias que nós vamos relembrando, às vezes inconscientemente. Então, no período de gestação, que nós mulheres, eu falo nós porque eu também sou mãe, passamos, nós nos conectamos à força das mulheres que vieram antes e todas as suas histórias, difíceis ou não, nós trazemos isso dentro de nós. Então, quando a gente olha para uma mulher que passou por uma situação de aborto ou ela está no luto, a gente olha para a história das mulheres e das mulheres da nossa família e da nossa humanidade também. Então a gente pode olhar e incluir e respeitar e ter uma conexão muito simples e ao mesmo tempo forte de respeito e liberação. Então é lindo, né? Assim, eu acho muito bonito. Essa força, ao mesmo tempo tão simples e essencial que tem quando a gente fala da constelação, quando a gente fala das famílias, da força ancestral que nós trazemos e do efeito que tem o respeito, quando nós olhamos com respeito para essas histórias, para essas mulheres, para essas famílias, como que a gente se sente? Qual a sensação corporal que a gente tem dentro de nós? Ok, Lu? Ok, muito bom. E já tem aqui várias questões. Mas aí você começou a falar da desordem do amor, né? E você falou da desordem, a primeira da exclusão, relacionada com a ordem do pertencimento. Você quer falar rapidinho para a gente das outras desordens, para que a gente possa entrar nas questões? Posso falar sim. Então, assim, a desordem da hierarquia, isso também vai cair na mesma conexão das dores, né, do luto. Por exemplo, uma desordem da hierarquia. Um filho que não sabe o seu papel de filho, às vezes quer mandar na mãe ou no pai como se fosse pai. E aí o que acontece? Ele sai do papel de filho e entra no papel do avô, da avó. Então, esse filho, ele acaba tendo uma estrutura muito rígida, acaba tendo tantas e tantas dificuldades, e aí pode ser uma filha que vai passar por uma situação de dificuldade, de perda, de morte prematura, porque, por julgamento, mas inconsciente. Assim, minha mãe, se fosse minha mãe, eu faria totalmente diferente, porque eu sou mais nova, eu sou despachada, quando eu vou lidar com uma situação, eu sei fazer diferente. O que acontece quando um filho julga a mãe e julga o pai? Ele cria situações que ele vai ter que passar por uma situação igual ou muitas vezes pior. E isso, no olhar das constelações, é pelo desequilíbrio. Porque, ou seja, os nossos pais, eles passaram exatamente, eles deram aquilo que eles podiam dar. E nós temos que receber tudo isso com alegria e gratidão. Não quer dizer que a gente vá aí no caso de alguma doença, alguma coisa assim, simplesmente aceitar e ficar
deixa eu trazer aqui uma forma na aceitação, no sentido, ai, nossa, minha mãe tem esse tipo de comportamento agressivo, eu tenho que aceitar. Não, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando em aceitar os pais exatamente como eles são, aceitar a força que nós recebemos. Quando a gente julga e critica, a gente fica paralisado. Isso é uma desordem da hierarquia. Porque quem chegou antes, veio antes e tem prioridade. E uma desordem no equilíbrio do dar e do receber também tem a ver com essa ligação dos nossos pais, com essa ligação da força que a gente traz. Por exemplo, às vezes inconsciente, uma filha que tem dificuldade com a mãe, ela pode simplesmente, ao engravidar, ter inclusive um aborto espontâneo, um aborto inconsciente, por ter essa dificuldade em relação à vida. Mas a gente não, eu não estou trazendo aqui agora coisas para a gente entender, compreender. Simplesmente são fatos de constelações que já ocorreram e que tiveram um lugar. Então, não quer dizer que todo aborto, toda situação que acontece é isso. Não existe uma fórmula pronta ou uma regra. Existem possibilidades. Cada pessoa, cada família tem a sua realidade e isso é o que a gente respeita, ok? Podemos seguir aí, Lu. Não sei se ajudei ou não com os exemplos das desordens. Não, foi ótimo, Thaís. Está muito bom. Pessoas estão interagindo muito no chat. Te agradeço muito por tudo, por toda essa contribuição. Já anotei aqui um monte de coisas. E vamos para as perguntas também. Tem bastante dúvidas ou pedindo para falar um pouquinho mais sobre alguma coisa, né? Vamos lá. E aí eu vou começar, então, das primeiras perguntas até chegar às mais recentes. A primeira pergunta é a Marcela, ela está perguntando, né? Em caso de aborto provocado, onde a interrupção foi provocada, como olhar para esse episódio? Você até falou um pouquinho sobre isso, mas se você puder falar um pouquinho mais para a Marcela. Claro, posso sim. Então, assim, quando a gente ouve o relato, a gente vê uma situação que aconteceu, principalmente no caso de aborto provocado e espontâneo, nós damos um olhar de inclusão, porque quem somos nós para julgar ou criticar uma mãe, um casal, uma família? Não quer dizer que eu seja a favor ou contra do aborto. Eu sou a favor da vida. Somos a favor da vida, mas cada um tem a sua história e tem a sua dor. A constelação nos traz um olhar de respeito e para a realidade como ela é. Então, aquele pai, aquela mãe ou aquela família, às vezes o pai nem sabe o que aconteceu, né? Às vezes é a mãe com a filha que pode ter acontecido ou provocado um aborto, e a gente tem que respeitar e dizer assim. Na constelação, a gente traz um olhar de respeito sem julgamento, porque quando a gente julga, a gente fica paralisado e aí não consegue ter ação, não consegue fluir. É isso. Ótimo, muito bem. E aí a Audrey está perguntando também. Uma fala com uma pessoa, né, como eu, que sou a segunda porque a primeira morreu, denota o que na visão sistêmica? E aí ela se explica um pouquinho, né? Minha mãe perdeu uma filha aos 6 meses de gestação e após 3 meses dessa perda, engravidou dela. Eles mantiveram o nome escolhido e ela gostaria de saber o que a sistêmica fala sobre os reflexos que ela e os filhos, após esse aborto, carregam. Ok. Eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu fiz uma constelação que é um caso parecido. Uma psicóloga. E a primeira irmã dela morreu, tinha um nome, e a mãe dela ficou grávida dela e nasceu na sequência, então ela recebeu um nome composto.
né? Por exemplo, eu não vou falar o nome dela aqui, mas o nome dela era Maria Júlia, vamos dizer assim. A primeira irmã se chamava Maria, faleceu, e o segundo é Júlia, então ela recebeu o nome de Maria Júlia. Eu vou falar os sintomas que ela tem e que ela trazia de inclusão dessa irmã, que ela não sabia, ela descobriu só depois que a mãe dela ficou com uma doença muito grave. Ela desenvolveu uma diabetes, e aí quando a gente fez uma constelação, nós olhamos, essa diabetes tinha conexão com essa irmã que ela trazia viva dentro dela, e ela nem sabia. Então, era uma das ligações que ela trazia inconscientemente, através do sintoma, esse um olhar de inclusão. Quando isso foi visto, como que ela se sentiu? Inteira e liberada. Então, para você que tem uma irmã mais velha que não nasceu e faleceu, ela simplesmente tem um lugar e você é a segunda. Se você olhar para isso e se conectar no seu lugar de segunda, respeitando o lugar da sua irmã, os seus filhos e toda a família vão se sentir bem com isso. Porque os problemas nas famílias se formam quando algo que pertence não pode pertencer. Então, por exemplo, se falar sobre a sua irmã fosse algo que um segredo, algo que ninguém pode falar, que você descobriu assim por acaso, então pode ser que aí daí você trouxesse alguns sintomas dentro de você representando essa irmã. Mas se isso foi falado ou trago, independente da maneira, você pode olhar para essa irmã e falar: por amor a você, eu vou fazer algo bom com a minha vida e também levar isso para as pessoas. E, aliás, já fez, né? Já é mãe, já tem projetos. Então, com certeza, a vida seguiu adiante. Uhum. Ótimo. E aí a Perla, ela está pedindo para falar um pouquinho mais, que você estava falando, né, que acaba que nós vamos repetindo alguns padrões familiares, né? Então a gente vai repetindo a nossa história, a história da nossa família, dos nossos antepassados, e inconscientemente a gente vai repetindo esses padrões também. E aí a Perla pediu para você falar um pouquinho mais sobre isso. Como assim? Né? E aí ela fala, em especial porque você falou algo sobre o aborto, que, né, que às vezes um aborto que eu tenho hoje pode ser algo que eu venho repetindo isso nesse meu padrão, nessa minha história familiar. Né? Então, ela pergunta assim, a gente causa essa repetição, então? Então, causar não é a palavra, mas nós nos conectamos com o destino da nossa família e por amor nós podemos repetir um padrão como seja assim, olha, isso precisa ser visto, isso precisa ser olhado. E aí a partir daí pode ser que seja liberado e ressignificado. Então assim, quem não, Bert nos diz que quem não conhece a sua história tende a repeti-la. Ou seja, antigamente não era comum falar, por exemplo, eu não sabia que a minha mãe tinha tido nenhum aborto até 10 anos atrás, quando eu conheci o trabalho das constelações familiares. Então, isso não é uma coisa que é falada, que é conversado, isso são segredos que acabam ficando dentro do grupo familiar. E aí tem uma coisa que é bem forte, que é a lealdade entre irmãos. Então, isso é um dos estudos da constelação familiar. Irmãos têm uma ligação muito forte de lealdade, de conexão. Então, até trazendo a primeira pergunta da outra participante aqui com a gente, que ela teve uma primeira irmã que faleceu. Então, se ela de repente isso não é falado, ela tem uma identificação, ela pode ser aquela pessoa, ela pode ter como comportamentos ou ser uma pessoa muito agitada, querer viver por ela e pela irmã inconscientemente, ou aquela pessoa assim, a minha irmã não pode viver, então eu também não posso viver. Então, aquela pessoa que tem dificuldades de realizar as coisas, falta energia, que é como se ela não se sentisse merecedora da vida. Por quê? Por lealdade à irmã, inconscientemente, ela também, ó, é como se ela falasse, olha, querida irmã, você não pode viver e eu também não vou viver.
entende? E aí poderia ter algum tipo de dificuldade com o fluir da vida. Então, quando a gente olha, e até pelo olhar da constelação, a gente olha, querida irmã, por amor a você, eu vivo e faço algo bom. O que, que isso traz? Força e energia. Espero ter respondido aí a pergunta. Pode falar, Lu, a próxima. Respondeu sim. Aí, se você quiser complementar alguma coisa, a Alessandra, ainda nesse tema, ela pergunta, né? Então, como romper com a repetição de padrão no grupo familiar? Ótimo. Então, assim, primeiro que o conhecimento ele é libertador, né? Liberta a dor. Então, conhecendo a história dessa família, dessas mulheres, no sentido de incluir, entendeu? Tudo que aconteceu. Não quer dizer que vai lá agora fazer uma árvore genealógica, fazer toda uma investigação. Não, mas se tiver oportunidade de conversar, mãe, como é a sua história? Como é a sua conexão com a maternidade? Vó, qual é a sua história? Né? Eu vou trazer um relato pessoal que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu tenho uma avó, ela tem 86 anos. Ela veio para São Paulo ano passado porque foi um casamento na família. Ela mora em Porto Alegre e estava aqui. E aí a minha avó teve um problema respiratório, teve que ficar internada após o casamento. E aí cheguei lá no hospital para visitá-la, ela falou assim, eu preciso que você me ajude. Você que trabalha com as constelações, eu preciso que você me ajude. Eu falei, nossa, avó, o que eu posso fazer, né, pela senhora? Eu pensei, porque na minha família eu sou pequena, né? E ali eu era neta. E aí, sabe qual foi a ajuda? Que foi uma coisa tão significativa que eu vou compartilhar com vocês, é algo muito especial. A minha avó contou que a primeira filha dela, ela tem 86 anos, então ela lá atrás, sei lá, mais de 70, 60 e poucos anos atrás, nasceu e morreu. Foi uma natimorta e se chamava Iracema. E aí nós achávamos que o meu primeiro tio, que é o irmão da minha mãe, era um homem e não era. E ali a minha avó falou, no que ela falou, é como se algo fosse liberado, uma força circulasse entre nós. E olha, com muita seriedade. A minha avó estava no hospital nesse período da manhã, ela relatou e ela pediu para me escrever um livro da história dela. Aí, o nome dela é Neuza. Eu falei, ó, avó, não dá para escrever da Neuza, eu posso escrever da avó Neuza. E aí, quantas Neuzas, quantas mulheres têm segredos que às vezes só quando chegam ou no leito da morte ou no momento de dificuldade elas soltam. E aí, naquele mesmo dia, após ter conversado com a minha avó tudo, por uma força maior, a minha avó teve uma melhora, ela estava no oxigênio e teve alta. Então, olha só que forte, né? Ela ter liberado e trago algo que era importante. Então, assim, eu até brinquei, eu tive um grupo, brinquei não, né? Trouxe um olhar de inclusão num grupo de constelação, porque nasceu essa primeira filha da minha avó e ela morreu. E ela tinha um nome, Iracema, que é um nome indígena, né? Que é um nome bonito. Então, e a minha avó já vendo eu com o trabalho das constelações, a minha mãe também é consteladora, minha irmã, nós somos uma família que fomos estudar as leis sistêmicas e somente agora, 10 anos quase, que ela trouxe essa informação. Então, sempre é tempo da gente olhar e ressignificar a história das mulheres. Espero ter contribuído um pouquinho aí com um pouco da vida como ela é, né? Que legal, né? Assim, que força que tem, né? A nossa história. E tem a ver com a gente mesmo, né? Então, falando de constelação, a Juliana está perguntando, ela está pedindo para saber mais sobre a constelação familiar, quer saber como funciona. Tá. A vivência da constelação familiar, como a técnica, é isso? Se ela puder confirmar, e aí eu já explico aí como que é
a dinâmica, né, da constelação, vou tentar traduzir em palavras. É isso, Isso, Lu? Então, isso. tá. Quando a gente está, a constelação primeiro, ela pode ser feita individual com os bonecos, ou ela pode ser feita em grupo com pessoas. As pessoas do grupo nós vamos montar como se fosse uma árvore genealógica viva da família ou da situação, e nós vamos através da. Imagine que a pessoa constelada ela traz um Wi-Fi, ela é conectada na família com um Wi-Fi ou nas relações dela. O grupo, quando ele se monta, as pessoas vão entrar nessa mesma frequência fenomenológica que a gente explica pela física quântica, que é a conexão com os fios invisíveis. E ali as pessoas do grupo vão passar a sentir e trazer informações que precisam ser vistas. Então, é como se a gente desse um olhar de inclusão para dores, para dificuldades, e liberasse através disso essas memórias. E com isso, quais são os efeitos? Leveza, força, energia. Algumas pessoas, em alguns momentos, elas se sentem diferente, tão tocadas que elas precisam ficar quietinhas um pouco para poder se recuperar. Eu costumo dizer que a constelação familiar é uma cirurgia na alma, então é muito forte, é um trabalho que precisa ter muito respeito e muita amorosidade. Espero ter respondido, e não, a Lu já conhece, né, como é a dinâmica de constelação. Talvez para quem nunca viu, fique difícil ter uma ideia mental, uma imagem mental. E aí eu falo por mim, há 10 anos atrás eu ouvia sobre constelação, eu falava, gente, que louco, como que alguém vai entrar lá, vai chorar, vai ficar bravo? Não entendia. E aí, claro, ao longo do tempo, primeiro me trabalhando. A constelação, primeiro que ela é um trabalho de ampliação da consciência, primeiro para a pessoa e depois para o outro. Então, primeiro eu fui me trabalhar, me conectar nas minhas dores, nas minhas dificuldades enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mulher, para aí sim poder levar esse olhar de inclusão com verdade, com amorosidade, com energia para as pessoas, para as famílias. Uhum. Espero ter respondido. Eu acredito que sim, Thaís. Eu acho que deu para a gente ter uma ideia de como funciona. Eu acho que vale a pena aqui só reforçar, né? O Bert, Sim. ele era um psicodramatista, né? Então, talvez, puxando por essa ideia do psicodrama, fique um pouco mais fácil de visualizar uma sessão de constelação. Então, assim, uma das bases lá atrás da estrutura da constelação é o psicodrama, onde a gente pode reencenar, podia, tá? Porque isso não é o que acontece hoje numa constelação, só para vocês terem uma base Sim. mental. Então, e reencenar uma cena ou uma situação de dificuldade que aconteceu. Tem também quem é da linha sistêmica, estudou um pouquinho da Virginia Satir, que é a base da estrutura da terapia sistêmica familiar. Ela desenvolveu uma técnica que chamava esculturas familiares, ou seja, a pessoa colocava lá no grupo e moldava, olha, a minha mãe é muito mandona, então colocava alguém para representar a figura da mãe mandona, alguém para representar a figura do irmão. E o que o Bert observou? Ele começou, sim, trabalhando com psicodrama, esculturas familiares, e ele descobriu que quando nós colocávamos as pessoas de acordo com um tema ou com uma questão, não precisava se fazer um movimento de encenação. Havia ali uma força maior, que aí é o campo morfogenético, que aí tem a física quântica que explica, tem até quem quiser pesquisar um pouquinho mais, tem o biólogo britânico que chama Rupert Sheldrake, e ele fala um pouco desses campos de memória coletivo que todos nós acessamos, todos nós, seres humanos e seres vivos. Então, o que foi descoberto que dentro de uma constelação, nós entramos e nos conectamos com o Wi-Fi corporal da pessoa, ou seja, o que dentro do sentir corporal dela naquele momento pode ser visto através da constelação familiar. Por isso que é necessário o terapeuta ter uma preparação, ter uma entrega
porque não é o facilitador que faz a constelação, é a pessoa constelada que permite que nós acessamos o Wi-Fi dele e com isso o trabalho aconteça. Espero que tenha dado para ter uma imagem um pouco mais clara. Sim, sim, deu sim. Então, vamos continuar, que ainda tem bastante pergunta e o nosso tempo já esgotou. Vamos lá. A Emília, ela está falando, né? E no caso de pais falecidos, e de repente ter ocorrido algum aborto e ninguém souber de nada, ou, por exemplo, se for de outro relacionamento dos pais, alguma coisa nesse sentido. Como se sai desse emaranhado se você não tem com quem perguntar, com quem investigar a sua história? Ótima pergunta. Assim, eu vou trazer um exemplo de uma constelação. Fiz uma constelação e aí coloquei a constelada, ela tinha dificuldades de ter segurança, de ter centramento. E aí foi uma constelação dela para ela saber o lugar dela. Ela achava que ela tinha 3 irmãos. E conforme a gente foi colocando, a constelação trabalha com sentir as informações que o campo nos traz. E aí foi descoberto na constelação dela, as pessoas que estavam lá, o desconforto dela passou quando nós incluímos mais 2 pessoas dentro da dinâmica da constelação, ou seja, foi descoberto ali, foi revelado que ela não era a quarta, que ela tinha mais 3 irmãos, e sim ela era a sexta. E aí nós não julgamos, nós não criticamos, nós olhamos e incluímos essa informação dentro da constelação. Então, a partir daquele momento, ela ganhou força e centramento no lugar dela, que ela não era a quarta, se tornou a sexta. Espero ter respondido. Pode falar, Lu, a próxima pergunta. Ou se for alguma dúvida também, a gente vai... Combinado. Bom, a Karina aqui, ela está pedindo, na verdade, para a Alessandra Reis falar um pouquinho mais sobre os casos de aborto legal. Aí eu acho que a Alessandra já respondeu para a Karina, esse pode ser um tema para um outro momento, para uma outra aula. Vou passar para poder passar as perguntas para a Thaís. Aí, Thaís, a Michelle está perguntando, tem alguma orientação de como podemos lidar com o fato de algumas pessoas não considerarem os nossos bebês que não foram apresentados à sociedade? Para mim, minha filha tem um lugar, mas para alguns não. Isso é muito complicado, né? A nossa sociedade ainda não dá esse lugar de pertencimento para esses bebês que morrem ainda no ventre de suas mães. Tem alguma orientação de como lidar com esse fato social? É uma ótima pergunta. E assim, essa criança, ela tem um lugar, e um lugar especial dentro de você, no seu coração e para a sua família. Querer levar isso, ou que as pessoas tenham esse olhar, é trazer dor, é trazer dificuldades, porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, a nossa sociedade, ela não é educada com um olhar de inclusão, com um olhar onde cada um tem um lugar. Muito pelo contrário, uma das coisas implícitas, né, na nossa sociedade são as coisas escondidas, as coisas guardadas, não faladas. Isso é uma das coisas do coletivo, do inconsciente coletivo. Acho que a gente vamos transformar à medida que a gente vai compreendendo e ampliando essa consciência. Porque o Bert Hellinger, quando ele descobriu as ordens do amor, as leis sistêmicas, ele queria descobrir algo sobre a consciência humana, algo que fosse ligado à consciência que fazia parte de todos nós. Então, ele foi missionário na África do Sul, ele foi padre durante 25 anos, depois ele deixou a ordem religiosa porque não fazia mais sentido para ele aqueles ideais, aqueles valores. Não que ele deixou de ser uma pessoa religiosa, mas ele deixou de estar vinculado a esse rótulo religioso e passou a querer estudar mais as famílias, as relações e a consciência humana. E com isso, Bert Hellinger não teve filhos, mas trouxe à luz à humanidade uma nova visão, que é olhar o quê?
as nossas raízes de maneira simples e, ao mesmo tempo, objetivamente. Isso traz o quê? Força. Então, para quem, né, eu esqueci o nome dessa nossa participante, não se sinta triste, não fique chateado da sociedade ainda não tem um olhar de inclusão para sua filha. Ela tem um lugar no nosso coração, na sociedade, e não é os outros que vão reconhecer, é simplesmente você sentindo. É isso, espero ter auxiliado. Ótima colocação, Thaís. A Alessandra está perguntando, no olhar da constelação familiar, onde fica a infertilidade? Boa pergunta, né? Assim, a constelação ela não é uma fórmula pronta que a gente olha. Aborto natural é X, morte prematura, acidente é Y, não. Mas a infertilidade significa que nós precisamos olhar para a nutrição dentro dessa família. Como que são a nutrição das mulheres, das relações, da maternidade? Será que precisa ter um olhar de inclusão? Será que precisa ter uma ressignificação fora para que dentro isso possa fluir? Mas também uma coisa interessante, a Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, diz que as mulheres que não podem ter filhos ou não têm filhos, elas têm um papel muito especial na nossa sociedade. Então, fica aí um olhar de inclusão, né? Essa é a realidade. O que nós fazemos diante da realidade? Aceitamos e incluímos para fazer algo bom com isso. Ok, Lu? Ok. E aí a Andrea está perguntando como a constelação familiar explica o caso de pessoas que nasceram de partos complicados, que provocaram sofrimento fetal ou risco de morte para a mãe e o bebê. Como a constelação pode explicar isso? Isso. Então, como uma repetição de padrão. De repente, por amor àquela mulher, àquela criança, podem estar em conexão com dores e dificuldades de outras mulheres e repetirem esse padrão. E aí, a partir daquele momento, todos acabam sem querer dando um olhar de inclusão. Porque assim, quando a gente olha para a gestação, a gente olha para a vida e a gente olha para a morte ao mesmo tempo. Porque a mulher que está gerando uma vida, ela está trazendo a vida em desenvolvimento, mas também tem a possibilidade de, como muitas mulheres morreram no parto, tiveram dificuldades, são histórias das mulheres. Olhar para a gestação, olhar para a vida é olhar para a história das mulheres. E as mortes, as dificuldades fazem parte dessa história. Então, a constelação traz um olhar de inclusão. Pode ter sido uma repetição de padrão e também foi um destino. E o que a gente faz diante do destino? A gente respeita ele e se curva diante dele. Esse é o destino dessa mulher, dessa criança, e nós respeitamos. Ok. E aí a Dailma está perguntando aqui sobre a lealdade entre irmãos. Né? Ela está perguntando, no caso de irmãos gêmeos, essa lealdade é maior por terem vindo gêmeos? Tá. A lealdade entre irmãos ela é muito forte, mas no caso de irmãos gêmeos, os vínculos de conexão eles são desenvolvidos ali célula a célula, né? Porque eles têm um desenvolvimento, eles têm uma força muito forte. Eu vou trazer um exemplo de um paciente meu, que hoje está de alta, está muito bem, e ele teve um irmão gêmeo, né, já adulto, e esse irmão gêmeo faleceu quando eles tinham 19 anos de idade. E esse irmão faleceu de um acidente. No momento do acidente desse irmão, ele relatou em terapia que ele sentiu uma dor, um desconforto, então eles tinham uma conexão muito forte. Após o falecimento desse irmão, ele é
de uma cultura holística, vamos dizer assim, né? A crença religiosa dele é holística e ele conversa com esse irmão através de sonhos, através de uma forma muito especial mental. E o que ele fala? Olha, Thaís, falava, quando eu vou passar por alguma dificuldade ou estou com alguma questão, eu sonho com meu irmão e ele me traz informações. Ou seja, eles continuam vinculados, continuam conectados. Na crença dele, esse irmão num outro plano e ele nesse, mas a ligação e a força deles é muito grande. Tive a oportunidade de trabalhar em uma constelação com ele, uma não, mais de uma constelação. Ele fez o projeto comigo, um dos projetos que eu trabalho de constelação, e foi muito interessante que ele e esse irmão, quando eles eram crianças, eles passaram por uma situação de quase morte. Eles estavam nadando no mar, um começou a se afogar, o outro foi querer ajudar, e aí eles ficaram abraçados. Veio um tio e ajudou. E na constelação mostrou essa memória que foi liberada e que estava ligada a esse vínculo. Então, tem sim uma força grande. Os irmãos e os irmãos gêmeos, uma força especial, que talvez a ciência ainda não nos explique, mas o sentir sim. Uau, né? Sim. A Thalita está fazendo um relato aqui, né? Eu e meu irmão perdemos nossos primeiros filhos que nasceram prematuros. Fiquei muito impressionada com essa coincidência. Ela coloca coincidência entre aspas. Sob a luz das constelações familiares, pude compreender um pouco mais esse fato. É algo especial que aconteceu nessa família que a gente pode olhar e respeitar, né? Porque da dor, da morte, do luto, vem a força do amor, a força de lealdade, né? Isso. E aí a Cidileia está fazendo uma pergunta. Se eu adotar um bebê, os meus filhos que perdi terão influência nesse bebê? Então, a adoção é algo bem especial no olhar das constelações, né? Primeiro que, assim, no olhar da constelação, quando a gente vai adotar, se isso for em benefício da criança para essa força maior, maravilhoso. Agora, tem pessoas que têm necessidade de adotar, porque é algo que de repente falte dentro dela. Então, se você for adotar uma criança e você tiver duas, vamos supor, dois abortos, esse vai ser o seu terceiro filho. E essa influência nesse bebê, ele é o seu terceiro filho e esse é o do coração. Você dando o lugar que é dele, tá tudo ok. E as crianças que são adotadas, elas têm uma conexão especial. Então, elas trazem a influência da família biológica e a influência da família de adoção. É como uma conexão maior. Ótimo. E agora eu acredito que a última pergunta de hoje é da Kelly. Minha avó é uma pessoa muito fechada. Sei que ela teve um aborto provocado a mando do meu avô. Como posso ajudá-la a liberar isso? Percebo que há um sentimento de culpa nela. Então, você tem que respeitar, né? E no seu coração dar um lugar para essa criança, esse tio, essa tia, e também tirar o julgamento do seu avô. O seu avô e a sua avó fizeram o que fizeram, e isso precisa ser respeitado. E só precisa dar um lugar no seu coração. Essa é a realidade dos seus tios e você vai fazer algo bom com isso, respeitando. Você não tem que fazer nada com a sua avó, simplesmente respeitar a história dela. Essa eu acho que é uma regra, né, para nossa vida, assim, familiar, para nossa vida social, né? Respeitar a história do outro. E quando a gente trabalha assistindo essas mães, acompanhando essas mães, como fica claro, né, a importância desse respeito que nós precisamos ter.
né? Sim. Porque, assim, quando a gente. É interessante, só vou falar do oposto do julgamento. Quando a gente julga, a gente se coloca no lugar, segundo Bert Hellinger, de Deus. Fulano fez errado, ele devia ter feito X e Y. Quem sou eu para achar que o outro poderia ter feito diferente? Será que eu, nas mesmas condições, com o mesmo pensamento e com o mesmo sentimento, não faria igual? Então, quando a gente se coloca no lugar e respeita, isso traz uma leveza e uma suavidade muito boa. Que bom, eu posso prosseguir. Não vou ficar parado, porque o julgar é querer encontrar uma solução para o problema do outro. Será que o outro precisa de solução? Aliás, qual é a solução para os nossos problemas? Muitas vezes a gente não consegue caminhar. E como que eu vou olhar para o outro? Então, a constelação nos traz uma liberação. Ufa, eu vou olhar para a realidade como ela é e com isso eu posso caminhar. Então, toda família tem sua história, tem suas dores, tem seus abortos, seus natimortos, tem a vida, porque a vida inclui a morte também. Então, faz parte da nossa história, da história das mulheres e da humanidade. A dor, a força, a tristeza, a alegria e o fluir da vida. Enfim, Thaís, foi uma ótima aula, né? Grandes ensinamentos, eu acho que para a gente, enquanto profissionais, mas para nós também, enquanto indivíduos, enquanto membros de uma família, enquanto membros de uma sociedade. Tem muita gente aqui agradecendo, elogiando a aula também. A Audrey está dizendo que foi excelente, que agradece a resposta que você deu a ela, que ela constelou há um mês, que ela gostou tanto que ela já ingressou num curso de constelação também. Né? Ela é psicóloga também. Então, Thaís, gratidão mais uma vez, né? Em meu nome, em nome da Bianca e da Alessandra, que não puderam nem entrar aqui para mostrar a carinha delas, mas que estão aqui no chat também. E deixe o seu contato com o pessoal, quem quiser te procurar, quem quiser ainda trocar alguma ideia com você, enfim, constelar. É possível fazer uma constelação virtual, online, não é? E como que essas pessoas podem te encontrar? Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, a oportunidade de falar sobre constelação, esse um olhar de inclusão que é tão especial e ao mesmo tempo tão simples para nós, né? Essa inclusão. Para mim é sempre uma alegria e um prazer de coração falar, né? Então, é possível sim realizar o trabalho das constelações online, de maneira virtual. Eu quero deixar aqui um convite para vocês. A partir da próxima semana, eu vou fazer a Semana das Conexões e eu vou trazer alguns temas falando sobre constelação familiar. Depois eu passo até para vocês, Lu, poder divulgar tudo. Para quem Pode quiser deixar participar. que a gente vai divulgar na EPP. Eu tenho uma página aqui no Facebook que chama Conexão Sistêmica, Psicologia e Constelação Familiar. Quem quiser me seguir, acompanhar lá, eu posto vídeos, informações falando sobre a constelação familiar. E para mim é uma alegria se alguém quiser saber um pouquinho mais, conhecer. Se for aqui de São Paulo, vir participar de um workshop, de uma vivência pessoalmente, vai ser um prazer receber e acolher quem quiser chegar. Gente, vale muito a pena. Eu já tive a oportunidade de participar da constelação com a Thaís, tanto ali assistindo quanto sendo constelada, e ela é incrível. Super indico, por isso que ela está aqui. Tá? Thaís, de novo, gratidão, pessoal. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui, que participaram. Espero que a Thaís, né, que essa aula de hoje possa ter contribuído com você, tanto para o seu papel profissional, como para o seu papel também enquanto familiar, enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Conte sempre conosco, continue acompanhando aí, né, os nossos trabalhos.
aqui pela EPP. E lembre que a gente tem várias ações aí, vários encontros, tanto gratuitos quanto os outros cursos. Então, vamos acompanhando e a gente se encontra em breve. E a Andréia também está te elogiando, viu? Falou que já constelou com você e falou que é muito bom. Gente, boa noite. Boa noite para todas. Até a próxima aula. Até breve. Tchau, tchau. Boa noite, gratidão. Tchau, tchau.